flautistas! Na live de hoje, iremos falar sobre articulação no grave. Esse é um tema, um desafio para nós flautistas. E eu vou explicar para vocês por quê, né? Por que é um desafio, por que a gente tem que aprender a articular no grave, como que a gente faz para articular no grave, o que acontece, por que a flauta é difícil de articular no grave, né? Então, gente, articulação no grave. Oi, Marcele, tudo bem? Já bem-vinda! Hoje a gente vai fazer uma aula aqui sobre articulação na região grave da flauta. Então, por que é um problema, né? Primeiro vamos falar sobre isso. Por que é um problema a articulação no grave pra gente? Porque a flauta é um instrumento agudo, né? E quando a gente vai indo pro grave, a gente tem que relaxar mais a embocadura. Com isso a gente perde precisão, a gente perde foco, a nossa embocadura fica mais mole, né? Então a gente acaba não conseguindo ter tanta clareza, tanta precisão no ataque. A Marcele falando que hoje chegou cedo. Ai, linda, que bom ter você aqui, viu? Seja bem-vinda. Giovana também, maestro Anderson, Marquinhos Tubarão, trombonista. Ó, temos um trombonista no nosso papo de flauteiro, mas que honra! Seja bem-vindo. Estamos falando aqui sobre articulação no grave. Não sei como é no trombone, mas pra gente é uma coisa bem mais difícil fazer articulação no grave do que no agudo. Quando a gente vai pro agudo, tudo fica mais fácil, né? É mais fácil ter essa precisão, essa clareza, essa limpeza. No grave, como a gente tem que ficar com a embocadura relaxada, não é tão fácil. Então primeiro tem que achar o som. Lembrando que não pode forçar. Eu sou super contra ficar forçando o som, principalmente no grave, quando a gente está começando. Quando vocês estiverem começando o estudo, não tente forçar a sonoridade. E respeite primeiro o que é o natural da flauta, e depois vocês vão entender e conseguir ter mais potência no grave, né? Então deixa o grave pros trombonistas aqui, ó. Deixa pro Tubarão, nosso querido colega. Né? É Marco seu nome? Deixa pra ele, porque ele entende de grave. Agora, a gente tem que ir com calma, né? Tem que ir entendendo a flauta, amaciando ela. Então, primeiro acha o som. De preferência, se você conseguir achar o som até de uma região mais confortável, uma nota média não muito grave, né? Sol, por exemplo. E aí você começa a estudar, né? Esse é um trechinho do concerto do Cacciaturian para violino, que na verdade a gente roubou, né? A flauta roubou esse concerto aí, super bonito. Se alguém ainda não conhece, recomendo muito. E ele tem esses graves logo na abertura do concerto, né? Então já começa sendo bastante desafiador. Então a gente já entendeu, né, que a causa dessa dificuldade da gente fazer o grave mais articulado, mais preciso, com mais clareza, é justamente porque a gente tem a embocadura bastante relaxada e a gente não tem tanta pressão do ar. O ar ele é mais quente, é mais denso, mais devagar nessa região da flauta. E a gente não tem tanta pressão. Então acaba que o ar, como ele é um ar mais lento, ele não sai tão rápido, tão veloz, e ele acaba dando essa impressão de que sai mais mole, sabe? Pra a gente tem que compensar de alguma forma. Por que a gente tem que aprender a articular com clareza, com precisão, no grave também? Pra ter igualdade toda a flauta. Senão eu fico com um staccato, uma articulação no agudo, outra articulação no médio, na região média, e outra articulação no grave. E não dá. Por exemplo, se for tocar numa orquestra ou num grupo maior, você vai tocar com outros instrumentos. E esses outros instrumentos também têm suas características, também têm facilidades e dificuldades. Então a gente tem que se adaptar, conseguir fazer de diversas maneiras, para que quando a gente for tocar com outros instrumentos, a gente consiga ter variedade, ter opções de articulação. Então, no grave, não dá para tocar tudo sempre, o tempo inteiro, tenuto, sustentado, ligado, cantado. Às vezes a gente tem que tocar também com mais clareza, com mais picado, como chegou a minha aluna aqui, querida Laísa. Tudo bem, Laísa? Já tô pegando você de exemplo aqui. Não dá pra ficar tocando no grave só ligadura, só tudo ligado assim, bonito, como a gente gosta. Às vezes tem que tocar picado, como a minha aluna fala.
Um beijo, querida. Então tem que tocar de separadinho também. E a gente tem algumas, como que fala? Umas diquinhas, não é dica. Algumas coisinhas que a gente faz que nos facilitam, tá? Então, uma coisa primeiro, além de encontrar o som na região mais confortável e ir pro grave. Olha lá, ela falando pra ficar... Ai, mas tô usando esse exemplo de bom, né? Um exemplo bom pro pessoal entender. Até quem não é músico, quem for músico entende que picada é separadinho. Ouviu o exemplo aqui, já entendeu já. Então, já entendemos que a ideia é pegar da região média grave, média do sol, por exemplo, sol, lá, si, essa região que é mais confortável, e aí a gente desce pro grave, acha a sonoridade no grave, e aí começa a fazer exercício de articulação, começa a separar. Sempre ouçam o resultado. Às vezes você vai querer fazer 4 notas e elas vão sair cada uma num universo. E tá tudo bem. O início é assim mesmo. A gente não tem tanto controle no começo, né? Mas a ideia é buscar sempre o melhor resultado. Das 4 que você fez, qual que foi a melhor? Concentre bastante, sabe? Se quiser fechar o olho e ouvir bem mesmo qual que é a nota que você quer ouvir de referência dessas 4, pega uma. Ah, foi a segunda? Foi a terceira? Foi a primeira? Qual foi a melhor nota que você fez desse grupinho? E aí você repete, você vai sempre buscando essa nota, né? Então, eu vou fazer uma vez aqui o exercício com vocês, do começo, tá? Como eu ensino os alunos e como eu recomendo que façam, né? Então, pegar de uma região média. Lembrando que esse sol tem que ser um sol confortável, tá? Não pode ser um sol com medo, tem que ser um sol que saia confortavelmente. Também não precisa soprar mais forte. Sol que sai, médio ou forte, tá? Aí, viu? Falhou. Que maravilha que falhou aqui, porque eu já vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra corrigir. Então, a gente vai fazer o quê? De novo, até encontrar. Não achei um dó que era firme pra mim. Então, eu vou buscar de novo esse dó. Tá vendo? Aqui, ó. Acha bem esse dó. Não se preocupe em fazer super, super, super estacato. Pensa mais num du. Primeiro precisa separar, tá? Separa. Depois vocês vão tentando buscar cada vez mais, deixar ele cada vez mais curto. Se você preferir até fazer o contrário, também funciona. Então tem vários jeitos de estudar, tá? Então esse é um. Um outro jeito que você pode estudar é já ir articulando desde a região mais confortável. Eu acho que até, na verdade, até mais fácil do que o anterior. Então você vem no sol. Aqui é bem mais fácil de articular do que lá. A gente não está no extremo da flauta, nota dó é o extremo da flauta. É a última flauta para quem tem pé e dó, para quem tem pé e si tem mais uma. Mas é bem mais difícil do que a nota sol. Então pega a nota sol e articula. Né? Então esse aqui acaba até mais fácil, tá? Começa até por esse. Depois vai pro outro, que eu acho que vai ser até mais fácil de entender o movimento que tem que fazer. Fazer lento. Outra coisa importante, faça lento. Não queira fazer rápido. Tem que adestrar a língua, a articulação. A língua é um músculo, então a gente tem que fazer academia com esse músculo também. Então, faça lento para o seu cérebro entender o movimento, entender o que ele tem que mandar, o comando que ele tem que mandar para a sua língua para ela fazer a articulação bem precisa. Então, faça lento e sempre ouvindo qual é a nota com maior qualidade, qual é a nota que você vai pegar de referência para você hoje. É a sua melhor nota hoje, que não é a melhor nota daqui uma semana, que daqui uma semana vai dar muito melhor, daqui um mês, daqui 2 anos. Então, é um processo. Mas desde hoje você tem que se cobrar de fazer o melhor que você pode hoje, tá? Sempre, cada vez, o melhor um pouquinho acima da sua zona de conforto, né? A língua atrás dos dentes. Tu. E aí entra já a próxima orientação aqui pra vocês. De antecipar. No agudo, a gente não precisa antecipar tanto a preparação pra nota. Porque a gente já tem bastante pressão, a gente já tem, o foco do som é mais fácil de tirar, a gente já tem mais facilidade de tirar um som mais focado, porque o ar ele sai mais rápido, ele sai mais veloz e com mais pressão, então não preciso, claro que eu tenho que pensar também, mas ele falha menos se eu não pensar tanto, entendeu? Se eu fizer, ele não vai sair, a chance dele falhar é muito menor do que o grave falhar.
se eu quiser fazer staccato, notas mais curtas. Então, o grave eu preciso preparar mais. Preciso pensar nele mais. Não adianta eu chegar, querer, vou fazer um dó, do nada, assim. É muito mais difícil, tem que preparar antes. Então, esse exercício é muito bom de pegar a nota sol e descer, porque você vai entender o caminho que você tem que fazer até chegar no dó. E aí depois você vai fazendo o salto, né? Você não precisa mais fazer grau conjunto. E aí você vai conseguindo já fazer saltos também. Então, tem que saber fazer de tudo quanto é jeito. Quanto mais variedade vocês conseguirem trazer para o estudo, mais desafio vocês conseguirem trazer, mais interessante fica e mais vocês aproveitam também esse momento de estudo com a flauta. Então, antecipem. Quando eu falo de antecipar, o que é isso exatamente? É lembrar o que você precisou fazer para chegar naquele dó. Então, quando você fez esse caminho, esse exercício de descer do sol, quando você chega lá no dó, você já tem a forma da embocadura, você já sabe o ângulo que você tem que soprar na flauta, você já sabe tudo que você precisa para tirar aquela nota. Então, você só tem que, quando for tocar, quando você quiser fazer aquela nota, você antecipa, você lembra, você pensa nela, você canta ela na sua cabeça, que já vai te ajudar também a ter essa memória muscular. E aí você simplesmente faz buscando essa nota antes de fazer. Então não sopra, prepara, põe a língua lá atrás da boca. Você já tá soprando antes de tocar. Eu sei que pode parecer estranho, né? Mas como, Ari? Tô soprando antes de tocar. O que eu quero dizer é que você já tá com a coluna de ar pronta, você já está com a articulação pronta, você já sabe o som que você quer, então tá tudo pronto na sua cabeça. Você só vai executar, você só vai permitir que o ar saia, mas já tá soprando antes. Então, a ação começa antes. Pode se parecer um pouquinho confuso, mas dá para entender isso? Essa antecipação não é exatamente fazer, mas é se preparar, estar com todo o seu corpo pronto, e sua cabeça também, sua mente, seu ouvido já sabe o que ele quer de resultado. E aí você só libera a passagem do ar para que aquele resultado venha. Assim você também evita muitos erros, você previne muito o erro, porque às vezes o erro acontece porque a gente, pela ansiedade da gente tocar, de conseguir fazer, de ver como vai sair, a gente acaba não pensando antes no que tem que ser feito, a gente faz, e aí corrige, e aí que tá o erro, entendeu? Fazer e corrigir vai te viciar em sempre fazer e corrigir. Então, se você antecipa, você previne o erro e não tem o que corrigir, porque já a chance de ter acertado é muito maior. Faz sentido? Deu para entender? Então, é isso que eu quero que vocês pensem antes de estudar, tá bom? E eu vou passar um último método aqui, antes de finalizar. Então, esses exercícios são exercícios mais simples, para quem está começando, para quem é iniciante, está descobrindo essa região média grave. Mas não quem é mais avançado pode fazer também para relembrar, para revisar, fortalecer melhor a base aí. Mas tem um outro método muito bom também que eu gosto bastante, que é o École de l'Articulation. Ai, meu francês. O professor. A Marcele falou que entendeu. Ai, que bom, Má. Fico feliz que deu pra entender aqui. Esse conteúdo é um pouquinho difícil de explicar, então eu agradeço muito quando vocês falam que deu pra entender do outro lado. E ainda mais que eu não consigo ver o rostinho de vocês, se tá dando pra entender, se tá dúvida, né? As carinhas de paisagem. E aí eu não sei se tô fazendo claro. Então, obrigada mesmo pelo feedback. É muito importante pra mim, pra saber que se tá dando certo, tá dando pra entender daí. Então, esse livro, esse método, L'École d'Articulation, de l'Articulation, é isso. Do Moïse, nosso querido Marcel Moïse, ele que é nosso mestre da flauta da escola francesa, escreveu, vocês devem conhecer ele pelo de la sonorité, que é o método de sonoridade que ele tem também. Mas esse é de articulação, é um outro método. Eu vou deixar depois a live gravada, a live salva, e aí quem quiser procurar, eu vou deixar lá na descrição pra vocês, tá? Pra vocês procurarem pra comprar, pra na internet, pra achar, né? E aí o que ele faz? Ele repete o mesmo trecho nas 3/8 da flauta, porque como a gente tem essa irregularidade na articulação, quanto mais agudo, mais claro, mais preciso, mais grave, mais impreciso, mais mole fica, né, a língua, a articulação, porque a gente tem tanta pressão, tanta velocidade no ar. Então ele fala pra gente repetir o mesmo trecho nas 3 regiões da flauta. Então ele faz, por exemplo, o primeiro, né?
é si sustenido, que é do natural, né? Do sustenido, ré e do sustenido. Si sustenido, do sustenido, ré e do sustenido. Taram, param, param, param. Ligado de 2 em 2. Então é isso que ele pede pra fazer. E ele pede também pra gente enfatizar mais a primeira e tirar o pé na segunda. Então, param, param, taram. Eu gosto de fazer bem lento, tá? Eu faço lento pra entender bem, pra língua entender onde que ela tem que ir, pra eu conseguir ouvir a sonoridade, ouvir se a clareza da articulação está boa ou se eu posso melhorar. Então, essa é a região média. E aí você vai tentar buscar essa mesma clareza, essa mesma execução na região grave. Lembrando que é importante, esqueci de falar isso, se vocês estiverem com a flauta vazando, aí vai ficar mais difícil. Então, às vezes, a gente acha que é a gente o problema, mas é a flauta que tá vazando. Então, você também, se você puder conferir, porque a gente vai usar toda a extensão da flauta, né? Então, se você puder conferir que o pé, a mão direita tá bem, tá vedando bem, pra você ter certeza que não é você, que não é a flauta, é você, né, que tem que estudar. Então, porque às vezes pode acontecer também. Então, ele fala pra fazer mínimo 4 vezes, mas você pode repetir o quanto for necessário para você ficar à vontade com essa região. Se quiser fazer aquele outro exercício de descer também para achar o som e depois começar a fazer o exercício, pode fazer, tá? E depois que você fizer no grave, aí você pode fazer no agudo também. Quatro vezes, no mínimo, mas se você precisar, se você quiser, você pode fazer mais. Ele fala para fazer do grave, depois o médio, depois o agudo. Eu gosto de fazer primeiro a região média, depois o grave, depois o médio, depois o agudo. Quando saiu isso, entendeu? Aí faz grave, médio e agudo. Porque atacar o grave direto pra mim é frustrante. Eu falo, não, gente, não façam isso. Porque, assim, não é que é frustrante, mas a chance de falhar é muito maior do que se você aquecer, principalmente na região média, e depois for pro grave. Então, eu não quero que os alunos se frustrem, não quero que vocês sintam essa frustração, né? De, ai, meu Deus, não tá saindo, que coisa. Às vezes é só porque você não aqueceu o suficiente na região média. Então, depois que você entendeu bem na região média, aí você vai pra região grave, tá? E daí sim você pode, entendeu? Já aqueceu, já achou a embocadura grave? Aí você faz do jeito que tá escrito mesmo, grave, médio e agudo. E aí ele vai variando as tonalidades, vai subindo de meio em meio tom, tá? Depois ele repete, ele muda a ordem das notas. Ele faz várias variações, e depois no outro exercício ele muda o ritmo, mas sempre é essa ideia, igualar as 3 oitavas. E por isso que eu acho tão legal esse exercício. Não é fácil, é para quem é aluno mais avançado já, não é um exercício para intermediário, mas para quem já tem controle da flauta, já entende como funciona. Se você ainda tá descobrindo essa região, fique lá nos primeiros exercícios que eu passei, né, de fazer essa escala, né, do sol até o dó, até você conseguir ter essa facilidade de emissão sonora, pelo menos no grave. Aí sim você começa a fazer esses exercícios, tá bom? L'école de l'articulation de Marcel Moïse. Então essa foi a nossa live hoje. Espero que tenha dado para entender, que vocês tenham gostado, tenha clareado um pouquinho essa questão da articulação no grave, que é tão complicada pra gente, né? Mas não é impossível. Quanto mais a gente treina, mais a gente se dedica, melhor o resultado. O resultado vai melhorando cada vez mais. E esse é o tipo de coisa que a gente, depois que aprende, para aprender é difícil, mas depois que aprende, não desaprende. Não, é muito difícil. Claro que se a gente parar de praticar, vai perdendo resistência, vai ficando mais difícil de ter a mesma qualidade, mas esquecer, eu acho muito difícil. Mesmo músicos que pararam de tocar por muitos anos, quando pega a flauta, lembra de novo, alguma coisinha vai lembrar. Então, aprender é difícil, mas depois que você aprende, é aperfeiçoar, é refinar. Então, é muito mais fácil você
permanecer, você aprimorar do que você aprender. Então, pode ser que esse começo seja mais difícil, seja um pouquinho, dê um pouquinho mais de trabalho, mas lembre-se que vai valer a pena, porque depois que você entender, que você aprender, aí é só manter e aperfeiçoar, tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês. Nos vemos na semana que vem para mais um Papo de Flauteiro. Agradeço muito os meus alunos que passaram por aqui. Eu vi o Edson aí, não sei se ele ainda tá. A Laísa tá aqui ainda, a Marcela, eu vi a Raíra também. Ai, meus alunos, eu sou muito professora super orgulhosa desses alunos, né? Desses meus queridos academistas. Parabéns por serem tão dedicados. E quarta-feira à noite, sei que já tiveram aí uma rotina, um dia puxado, não só meus academistas, meus alunos queridos flautistas, mas todos que passaram aqui, todos que acompanharam a live, sei que tiveram já um dia, uma rotina, eu também, né? Então a gente separar esse tempinho aqui para vir, para estudar, para fazer exercício, para entender como funciona, vocês estão de parabéns de verdade, fico muito feliz de saber que vocês puderam participar aqui hoje dessa aula, tá? Então obrigada, parabéns de novo, e semana que vem temos mais Papo de Flauteiro, com novas aulas, novos temas. Se tiverem sugestões de temas também, perguntas, dúvidas, algo que vocês queiram ver aqui, podem me mandar no direct, mandar a sugestão de vocês, que eu fico super feliz em ajudar com o que eu sei, compartilhar um pouquinho do que eu já aprendi, do que eu faço hoje em dia, até hoje em dia, né? Desde quando eu comecei. Obrigada mais uma vez e beijo, bom descanso, bons estudos, boas articulações dos graves, bons moízes. E se divirtam, porque o mais importante é isso, a gente se divertir no caminho, tá bom? Um abraço, até quarta. Tchau, tchau.